Perda súbita de memória, alucinações, agressividade seriam sintomas de um Alzheimer numa fase inicial moderada? Seria um AVC? Ou será que teria uma outra doença que explicasse essas alucinações e delírios? É a aula de hoje. Olá a todos, sou o Dr. Gilvan Machado e vamos à nossa aula de hoje. Se você ainda não assistiu a nossa aula de Alzheimer, assista, está no link a seguir. Hoje vamos falar sobre delírio. Na maioria das vezes, a principal causa de que tem de uma alteração comportamental ou uma perda de uma função cognitiva aguda, ou seja, um estado de agitação, demência e alucinação, não é o Alzheimer, e sim o delírio. Várias coisas podem provocar essa mudança de comportamento súbito. Infecções, como por exemplo uma infecção de urina, ou até mesmo um AVC, um acidente vascular cerebral, um infarto agudo do miocárdio, até mesmo o uso de medicações. Assista a nossa aula de AVC, o link também está abaixo para você entender do que eu estou falando. Qualquer estado de alteração aguda desse paciente, qualquer alucinação ou agitação, delirium é a primeira coisa que nós vamos pensar. Isso acontece também com pacientes idosos que ficam restritos ao lar, que começam por uma situação de o tempo todo estar preso dentro da própria casa, ter alucinações e agitação. Então você me pergunta, como podemos fazer a diferença entre uma doença de Alzheimer, um estado de alteração comportamental aguda, o delírio e outras doenças? Existem algumas observações bem simples que a gente tem que fazer no estado do paciente. Primeiro, qualquer mudança mental, comportamental aguda, associado a déficit de atenção ou até mesmo uma desorganização do pensamento, não sabe que dia está, que dia é hoje, o que ele está fazendo aqui, dizendo que aquela casa não é dela, vamos pensar no quadro demencial agudo. O Alzheimer leva anos para atingir um estado desse. O Alzheimer é uma doença progressiva, não é uma doença que do dia para a noite o paciente perde a memória, muda o seu comportamento e começa a ter alucinações ou agressividade. Vimos na aula anterior que isso acontece no estado moderado, diferente do quadro de delírio 1, onde em menos de 24 horas, um paciente que antes era calmo pode se tornar agitado, agressivo, com um pensamento totalmente desorganizado, falando coisas que não fazem sentido, falando coisa com coisa, e até mesmo em estado de alteração do nível de consciência. Bebida alcoólica também poderia provocar isso, mas isso é uma outra aula que daremos no futuro, que é a síndrome de Werner-Korsakoff. É preciso um bom médico para saber diferenciar essas alterações. E é para isso que nós da Clínica Gilvan Machado estamos aqui. Uma vez observada essa alteração comportamental, nós iremos tentar investigar esse paciente com tomografia, ressonância e exames de sangue, que inclui testes para as principais causas de delírio, que também já falamos na aula anterior. Mas o fator fundamental nesse momento é tratar o fator desencadeante. Se for uma infecção de urina, tratar a infecção. Se for um AVC, tratar o AVC, um infarto agudo do miocárdio, uma deficiência de B12, nós temos que pensar em tratar o fator que ocasionou essa alteração, tratar a causa. A agressividade podemos controlar com um antipsicótico, um Aldol, uma prometazina, um calmante, para que possamos resolver aquela causa que deixou o paciente naquele estado de alucinação súbita, agressividade súbita, e logo a seguir procurar e resolver as comorbidades. Se é uma diabetes descompensada, uma infecção, vamos tratar e a seguir, lógico, prevenir a doença, prevenir que outros fatores possam desencadear uma piora desse quadro demencial agudo. É um leque enorme das doenças que podem provocar isso, mas eu chamo a atenção para algumas doenças de cunho neurocirúrgico que também o fazem. Aqui dentro nós temos a hidrocefalia de pressão intermitente. É uma doença não muito conhecida,
mas ela provoca um declínio cognitivo progressivo que pode ter uma agudização, ou seja, é uma perda progressiva das funções, a inteligência, a função executiva do paciente, que pode, de um dia para a noite, ter um quadro demencial agudo, se tornando agitado, se tornando agressivo com os familiares que ali estão presentes. Existe uma tríade clássica. Nós faremos uma aula só para isso, mas em resumo o que eu posso dizer? Se houver uma perda da função executiva, uma alucinação, uma demência progressiva, com ou sem um episódio agudo da mesma, associada a uma incontinência urinária e uma alteração da caminhar desse paciente da marcha, pense na hidrocefalia de pressão intermitente. Há uma aula só para isso que daremos mais adiante, mas essa ideia tem que estar fixa na sua cabeça. Uma outra coisa que você não pode esquecer é o AVC. Sim, senhoras e senhores, o AVC pode também ser uma causa de demência aguda. Por isso que eu comentei lá atrás que não era o mal de Alzheimer que provocava esse quadro agudo propriamente dito, mas sim outras causas como o AVC e infecções. Se você me perguntar as inúmeras causas que podem dar um quadro demencial, eu cito algumas aqui para vocês. Todas elas tratáveis: doença da tireoide, deficiência de vitaminas, sífilis, HIV, tumores cerebrais, hidrocefalia, deficiência de vitamina B12, são todas as patologias que um bom clínico deve organizar e pesquisar. Nós da Clínica Gilvan Machado estamos sempre para orientar e ajudar vocês a ver qual o melhor tratamento e como pesquisar de forma adequada essa doença. E é por isso que nós da clínica sempre orientamos: um bom médico, um bom clínico é fundamental para fazer o acompanhamento. Não são doenças difíceis de dar o diagnóstico, mas são doenças que requerem um pouco de atenção. Mudar aquela concepção que toda alteração de memória, toda perda de consciência aguda é um Alzheimer ou um AVC é o primeiro passo e também um passo fundamental. A própria família precisa de orientação para saber como lidar nessas situações. Em nossa clínica, nós fornecemos o Manual do Cuidador, que são dicas que nós damos para os familiares para entenderem e saber como lidar no dia a dia desses pacientes que não são fáceis. Conheça também os nossos serviços odontológicos. Conheça a qualidade e primazia da nossa clínica. Nós temos a parceria com a Coif Odonto Clínica Tucuruí. É uma clínica especializada em todos os serviços de odontologia. Qualidade em um só lugar. E como já dissemos antes, se você tem um paciente com esses sintomas ou sem dúvida sobre o caso clínico, venha até nós. Nós da Clínica Gilvan Machado estamos aqui para ajudar.